O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Um oferecimento de Chão Freios e Suspensão. Tradição há mais de 50 anos, bem servindo Pelotas e região. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Grande alegria mais uma vez poder estar aqui na Rádio Universidade, através das suas ondas, chegar aos amigos e amigas que nos acompanham na Lei do Amor. Uma saudação especial ao Chão, Freios e Amortecedores, nosso patrocinador, ali em frente ao supermercado Guanabara da Dom Pedro II. Também uma grande alegria a tantos e tantos amigos, ouvintes, amigas que nos enviam perguntas. Então nós vamos montando conforme também tem essa ansiedade daqueles que nos escrevem. Nós entraremos melhor no programa de hoje em 7 programas sobre os sacramentos, porque nós temos muitas perguntas sobre sacramentos. Claro que aqui, nesses programas sobre sacramentos, não é tão importante assim dizer, atender tal dúvida, até porque muitas se repetem, mas é também mostrar o que a lei do amor na igreja coloca sobre os sacramentos. Então, termos uma noção geral sobre os sacramentos. Cada programa vai versar sobre um sacramento, esses próximos 7 programas a começar de hoje. E hoje nós começamos com o sacramento do batismo, que segundo a tradição da igreja e segundo a fé da própria igreja, é o fundamento de toda a vida cristã. Nós podemos dizer, até que o catecismo da igreja diz, que o sacramento do batismo é a porta da vida do Espírito, a porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, nós somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Podemos dizer assim, o batismo, como diz o Catecismo Romano, é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Como é chamado esse sacramento, o sacramento do batismo? Com base no rito central que é realizado, batizar, que significa mergulhar, imergir, o mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, no qual com ele ressuscita como nova criatura. Isso nós encontramos também essa expressão, a nova criatura que o batismo nos dá, nas epístolas de São Paulo aos Coríntios e aos Gálatas. Também temos lá, na epístola que São Paulo escreve a Tito, ele diz, este sacramento é o banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo, pois ele significa e realiza esse nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual, diz São João, ninguém pode entrar no reino de Deus. Este banho é denominado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o Espírito iluminado. Depois do batismo, receber o Verbo, a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina, expressão joanina. O batizado, após ter sido iluminado, se converte em luz do Senhor e em luz ele mesmo, segundo também Paulo escreve aos Efésios. Nós temos assim um trecho muito bonito, aqui um trecho patrístico de São Gregório Nazianzo, e ele nos diz assim: o batismo é o mais belo e o mais significativo dom de Deus. Chamamo-lhe de dom, graça, unção,
iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo o que há e existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio, tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é a luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Olha que coisa profunda esse trechinho, né? Que palavras profundas e meditativas este trechinho do Santo Padre São Gregório Nazianzo. Na figuração, assim que nós podemos dizer, o batismo hoje como existe, né? Ele, na Antiga Aliança, ou melhor, no Antigo Testamento, né? Nós temos sempre a lembrança daquela noite pascal em que os hebreus foram libertados por Moisés, através da ação de Deus, da escravidão lá do Egito. Então, nós lembramos, né, que Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, ele realiza maravilhas invisíveis. Deus agiu através de Moisés e, agindo através de Moisés, ele fez com que o seu povo fosse libertado. Mas não era Moisés que libertava o povo, era a graça de Deus, né? Então, este batismo, ele sempre nos lembra, lá no Antigo Testamento, a passagem para algo novo, a passagem da terra da escravidão para de novo a posse que Deus tinha reservado ao seu povo. E aí nós vemos também, né, lá antes desta passagem, nós temos lá no livro do Gênesis, né, no livro da criação, já na origem do mundo, o Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Depois nós vemos também o episódio da Arca de Noé. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. E depois, então, neste momento da libertação do povo de Deus, quando saindo Israel da escravidão do Egito, a travessia do Mar Vermelho, nós temos lá: concedestes aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Então nós vemos assim várias passagens da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, aonde a água, o Espírito e a caminhada de libertação mostram bem claro ensinamentos que nos dirigem ao sacramento do batismo, como ele hoje é visto, né? O batismo de Cristo também, Cristo, se todos se lembram, né, se batizou no Rio Jordão, né, quando ele fez então aquele batismo de conversão, batismo de penitência que São João Batista pregava. E ele começa a sua vida, Cristo, após fazer se batizar por São João Batista no Jordão, né? E aí, quando Cristo ressuscita, esse período pascal que acabamos de deixar para trás na liturgia da igreja, ele lá na sua despedida, em Mateus 28, ele diz aos discípulos: "E depois fazer discípulos em todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado." Assim como Nosso Senhor se submeteu voluntariamente ao batismo de João Batista, destinado aos pecadores, para cumprir toda a justiça, este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento,
O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce então sobre o Cristo, como prelúdio da nova criação. E o Pai manifesta Jesus como seu Filho amado. Isso é o testemunho que João dá, que viu então o Espírito em forma de pomba pairar em cima de Jesus no momento do batismo no Jordão, e também a voz que dizia: "Este é o meu Filho bem-amado". Com a sua Páscoa, Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já havia falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo, com o qual deveria ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado traspassado de Jesus crucificado são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, como Jesus havia conversado com Nicodemos e que está registrado no capítulo 3 do Evangelho de São João. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo? Se não da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Lá está todo o mistério, ele sofreu por ti. É nele que és redimido, é nele que és salvo, e por tua vez te tornas Salvador. Isso nos conta Santo Ambrósio no seu livro sobre os sacramentos, né? No momento em que eu sou batizado, eu sou chamado à tríplice missão, sacerdote, profeta e rei. Automaticamente, como sacerdote batismal, eu me torno Salvador. Eu sou aquele que também na minha circunstância, na minha volta, eu tenho a capacidade de falar das coisas de Deus, de viver demonstrando as coisas de Deus e de comover os corações para as coisas de Deus. Vejamos também, nessa história, o batismo da Igreja. A partir do dia de Pentecostes, a Igreja celebrou e administrou o Santo Batismo. Com efeito, São Pedro declara a multidão impressionada com a sua pregação: "Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Lá no livro dos Atos, no capítulo 2, que nós vimos da recente festa de Pentecostes. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o batismo a todo aquele que crer em Jesus, judeus, tementes de Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa, declara São Paulo ao seu carcereiro lá em Filipos. O relato prossegue. Imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Episódio lá dos Atos dos Apóstolos. Segundo o apóstolo São Paulo, o crente comunga pelo batismo da morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Vemos lá na carta de Paulo aos Romanos. Batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, que santifica, que justifica. O batismo é, pois, um banho de água, no qual a semente incorruptível da Palavra de Deus produz seu efeito vivificante. O batismo, segundo Santo Agostinho, une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Como é que nós celebramos o sacramento do batismo, né? O sacramento do batismo, ele variou muito ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã começou grande desenvolvimento com um prolongado período de catecumenato, quer dizer, de preparação para se receber a filiação divina, e uma sequência de ritos preparatórios. Estes batizavam liturgicamente a caminhada da preparação catecumenal,
e desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Quando o batismo das crianças tornou-se amplamente a forma habitual da celebração desse sacramento, este passou a ser um único ato que integra, de maneira muito resumida, as etapas prévias à iniciação cristã, por sua própria natureza. O batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de um instrutor posterior ao batismo, mas de desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio da catequese. Olha, a gente lembrando assim a história do sacramento do batismo, mais ou menos até o século XIII, tinha todo um rito e o batismo acontecia para preferencialmente adultos, né? Isto era a gente não tem certeza se era praticamente só para adultos até o século II, quando aparece o batizado de crianças e se torna uma rotina. Mas nós vemos que, como lemos ainda agora um trecho lá dos Atos dos Apóstolos, que muitos no início da civilização cristã eram batizados tal fulano e sua família. Então, neste sua família, pode ser também que não era só o tal fulano, só o adulto, a esposa, os filhos maiores, mas também as crianças que haviam naquela família. Mas tinha essa prática, como eu estava dizendo, até o século XIII, que a grande liturgia do batismo era sempre no sábado de Aleluia. Sábado, então, que se volta a cantar o Senhor ressuscitou. Então, os adultos eram preparados, que se chama a etapa catecumenal, eram preparados, viviam nas comunidades, eram preparados pelos catequistas, pela própria comunidade, e no sábado de Aleluia, eles eram colocados como os novos catecúmenos da igreja. E um ano depois, no outro sábado de Aleluia, eles tinham o famoso batismo por imersão. Então tinham assim, tipo umas piscinas, algumas igrejas ainda conservam isso, né? E tinham 3 degraus em que o catecúmeno descia nas águas dessa piscina. Significava então, né, os degraus dos 3 dias em que Jesus desceu à mansão dos mortos. Eles caminhavam sob a água, né, o sepultamento, a água que lava, que purifica, que apaga o pecado, que traz a vida nova, e subiam 3 degraus e eram recebidos então pelo bispo, pelos diáconos, eram envoltos num manto branco e recebiam uma tocha de luz. Eram assim batizados, se revestiam da vida nova, a roupa branca, né, que até hoje é uma tradição nas cerimônias do batismo, e recebiam a luz que representa o Cristo ressuscitado. Hoje, nas nossas liturgias, nós temos o círio pascal aceso neste sábado de Aleluia, e as velas dos padrinhos no batismo são acesas neste círio pascal, lembrando que todos os batizados o são em nome do Senhor ressuscitado. Senhor ressuscitado, então, e era isso que se celebrava nos primeiros séculos da igreja, né? Bem, nós temos, para a celebração do sacramento do batismo, nós temos inicialmente um sinal da cruz, lembrando que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o qual na eternidade todos iremos habitar. O batismo então já está nos escrevendo no livro da eternidade, né? Temos também, visto que o batismo significa a libertação dos pecados e do próprio instigador, o demônio, né? Pronuncia-se alguns exorcismos, orações sobre aquele que será batizado. Este também temos o óleo do catecúmeno, que o celebrante coloca, né, sobre o peito do batizado, ou do batizando melhor, né, fazendo então também o exorcismo, né, e explicitamente levando o candidato a renunciar a Satanás. Depois ele tem também as promessas
do batismo, as promessas que a confissão da fé, quando é adulto ele faz, quando é criança são os pais e os padrinhos, né? Temos a água batismal, com o qual será colocada sobre a cabeça do candidato ao batismo, e ela é consagrada com uma oração. Ela pode ser consagrada pela oração no momento deste batismo, ou também a gente pode ter um vaso com ela consagrada no sábado de Aleluia e servirá para todos os batizados daquele ano, né? Depois, então, nesta água, a igreja pede, né, a Deus que por Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, desça sobre ela o Espírito para que as pessoas possam nascer pela água e pelo Espírito, conforme a teologia joanina, né? Então, aí se faz o próprio batismo, depois se coloca, né, o batismo, a água na cabeça da pessoa, que é batizanda e se torna batizado, e aí se tem uma unção pós-batismal, né? Nas igrejas do Oriente é o próprio sacramento do crisma. Nas nossas igrejas ocidentais se usa o óleo do crisma, se faz uma oração e se faz o sinal com este óleo do crisma na testa daquele que acabou de ser batizado pela água, confirmando assim a unção batismal. Também temos o rito, como eu dizia antes, que se botava um manto branco, né? Um rito da veste branca, simbolizando que batizado acaba de vestir-se de Cristo, né? Então agora o batizado é filho de Deus, é filho único e pode rezar a oração dos filhos de Deus, que é o Pai Nosso. Então é importante que toda a comunidade reze, né? Se for criança, por aquele que acaba de ser batizado, se for adulto, com aquele que é batizado. Quem pode receber o batismo? É capaz de receber o batismo toda a pessoa que ainda não foi batizada e somente ela, segundo a lei do amor, o Código do Direito Canônico, né? Somente o batismo só pode ser dado uma vez porque ele imprime esse caráter de filho de Deus. Então só pode receber o batismo quem nunca o recebeu. Tem alguns batizados de outras igrejas que por nós são aceitas porque o fazem para inserir na comunidade da fé e corretamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes se apresentam sacerdotes, algumas pessoas batizadas que a gente não tem certeza se foram batizadas numa comunhão eclesial. Então a gente pode fazer de novo o rito do batismo sob condição, dizendo: se acaso não fostes batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há algumas religiões que batizam, mas batizam só em nome de São Jesus, só em nome do Pai e do Filho. Então esses, com toda certeza, não é o batizado que Jesus ordenou aos apóstolos. Então esses a gente deve batizar, porque não é válido aquilo que fizeram. Muita gente às vezes vai na igreja assim: eu precisava de água benta para fazer o batismo em casa, né? Na realidade, isso ficou uma tradição de batizar em casa é jogar um pouco de água benta na fronte da criança, né? Então isso não é batismo, isso é uma devoção que ficou na história dos nossos avós, né? E muitas vezes eu, quando me deparei com isso nos primeiros anos de padre, eu perguntava por que batizava em casa. E a maior parte das pessoas respondia que a gente pode apagar a luz para a criança dormir em paz, não ficar com medo do escuro. Era sempre a resposta que eu recebia na zona colonial, né? Mas isso não é o batismo, é uma unção com água, né? Naquele que se tornará filho de Deus. E quem pode batizar? Quem pode batizar é o bispo, o presbítero e, na Igreja Latina, também o diácono. Em caso de qualquer necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, mas que tenha a intenção exigida, pode batizar utilizando a fórmula batismal trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi mais uma vez, o nosso tempo acabou. Uma grande alegria ter estado com vocês. Voltamos na próxima semana falando sobre um outro sacramento. Pedimos a Deus
que através das ondas da Rádio Universidade chegue a todos os lares, aos nossos ouvintes, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixamos agora, então, uma mensagem musical. Até a próxima semana. Da graça de Deus, eu sou quem sou, e a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu tinha me perdido e Deus me encontrou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, cantando eu vou. Quando eu canto pra Deus, eu sirvo meu irmão. Nas notas do meu canto, meu Deus me questionou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. De Chão Freios e Suspensão, no Largo de Portugal 1158, em frente ao Supermercado Guanabara. Chão Freios, a parada certa. Vem.